Olá, bem-vindo a mais uma edição do Café na ESMAT. E hoje, com grande satisfação, nós recebemos a doutora Carolina Hirata. Doutora Carolina, obrigado por ter comparecido, por ter aceitado o convite. Eu quem agradeço, para mim é uma honra estar aqui, doutor Maurício, agradeço o gentilíssimo convite feito pelo senhor, na verdade mais em razão da sua amizade do que em razão da minha competência, mas dentro das possibilidades eu vou procurar aqui explicar o Ministério Público, né, e a nossa atuação. Doutora Carolina, ela integra o Ministério Público do Trabalho. E vamos começar por aí. Fale para nós, por favor, o que é o Ministério Público. Bom, o Ministério Público é uma instituição governamental. Não integra os demais poderes do Estado. Então, não integra o Poder Executivo, não integra o Poder Legislativo e não integra o Poder Judiciário. É uma instituição autônoma, ela é independente e ela tem, na verdade, uma natureza de fato sui generis. Ela não é um quarto poder, como com o advento da Constituição Federal de 88 já se discutiu, mas hoje essa discussão já se encontra superada. A verdade é que o Ministério Público é uma instituição que tem autonomia administrativa, que tem autonomia financeira, que tem autonomia funcional, ou seja, não se subordina ao entendimento do Legislativo, do Executivo, do Judiciário quanto à sua atividade finalística, mas é uma instituição sui generis, é uma instituição governamental com autonomia e com os membros que possuem um regime jurídico próprio, muito semelhante à magistratura, quanto a garantias e vedações. Portanto, seus membros também são agentes políticos. Essa instituição, o Ministério Público, ela é voltada à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. O Ministério Público, é importante que se diga, ele não representa as pessoas jurídicas de direito público. Aliás, há mesmo uma vedação constitucional para que isso ocorra. É porque antes da Constituição de 88, a representação judicial da União, por exemplo, era cometida aos procuradores da República. E com o advento da Constituição Federal de 88, essa atribuição ficou reservada à Advocacia Geral da União, a AGU, e o Ministério Público passou a cuidar de interesses da coletividade. É interessante a gente perceber o seguinte: o Ministério Público ele exerce parcela da soberania do Estado. Quando o Estado ele exerce o jus puniendi, o direito de punir, ele exerce basicamente em 4 momentos diferentes. O primeiro ao fazer a lei, depois ao acusar, depois ao julgar e depois ao executar a lei. E o Ministério Público está justamente nesse segundo momento, de acusar, ou seja, quando a gente pensa em Ministério Público, a primeira figura que vem à mente é do promotor, daquele filme americano, é o acusador criminal. Pois bem, aqui a gente tem a atribuição exclusiva de ação penal pública, a iniciativa é exclusiva, a Constituição fala em privativa, mas é exclusiva, do Ministério Público. Claro, existem ações penais subsidiárias e tudo, mas a ação penal pública é de legitimidade exclusiva do MP. Mas, paralelamente a essa atuação criminal, essa atuação penal, existe a atuação não penal, a atuação civil em sentido amplo, que engloba inclusive a atuação trabalhista e nessas causas em que exista um interesse social, um interesse público social, um interesse da coletividade ou então um interesse individual que seja indisponível. O Ministério Público ele é uma única instituição. E ele é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, por sua vez, se subdivide em 4 ramos autônomos entre si. Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público do Trabalho, que oficia junto aos órgãos da Justiça do Trabalho e cujos quadros eu integro. Bastante interessante. E especificamente sobre o Ministério Público do Trabalho. Desenvolva um pouquinho mais para a gente, por favor. Pois bem, o Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Público da União e é um ramo autônomo e tem por chefe o Procurador-Geral do Trabalho. A atuação do Ministério Público do Trabalho, de acordo com o artigo 83 da Lei Complementar 75 de 93, é junto à Justiça do Trabalho. Então, ele é um Ministério Público voltado à defesa da ordem jurídica trabalhista. E como se dá basicamente essa atuação do Ministério Público?
O Ministério Público do Trabalho atua naquelas causas em que exista uma relevância social, seja pela qualidade da parte, seja em razão da matéria debatida, seja em razão do interesse social pela amplitude da lesão ou mesmo pelas características da lesão, uma lesão que seja muito dispersa na sociedade. E o Ministério Público do Trabalho possui metas de atuação prioritária, são áreas de atuação prioritária. Então, uma delas, a erradicação do trabalho escravo. Outra meta prioritária de atuação, o combate à exploração do trabalho infantil, do trabalho da criança e do adolescente. Outra meta, regularização das condições de trabalho na administração pública, concurso público, por exemplo. Outra meta, combate à discriminação nas relações de trabalho. Outra meta institucional, promoção da liberdade sindical. Outra meta, regularização das condições do meio ambiente de trabalho, combate a acidente de trabalho. Outra meta de atuação institucional, regularização das condições do trabalho portuário, que são condições de trabalho bem peculiares. E, por fim, combate às fraudes trabalhistas, irregularidade em terceirização, irregularidade em pejotização. Então, todas essas são metas institucionais de atuação do Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho tem, portanto, atuação voltada basicamente a temas afetos a essas circunstâncias. E tudo isso, doutora Carolina, em primeiro e segundo grau. Exato, doutor Maurício, exato. No próximo bloco, nós falaremos mais sobre as linhas de atuação do Ministério Público. Continue conosco. Até a próxima. Se os senhores gostaram da explanação, eu convido os senhores a curtirem esse vídeo, a comentarem, a me enviarem as dúvidas. Muito obrigada, até breve.